Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Sou Sandra Piteri Dobbins, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras. Meu RU é 2818665, estágio híbrido em extensão Uninter, Polo Juara, Mato Grosso. Orientador, professor Natalino Souza Breves. Estágio supervisionado, ensino fundamental. O tema do meu estágio é Gênero textual discursivo jornalístico no campo midiático. Neste quarto e último encontro, vamos dar continuidade ao tema proposto e apresentar o gênero textual jornalístico entrevista. As referências utilizadas neste vídeo estão na descrição. Então vamos lá. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, a entrevista é uma das formas efetivas de se trabalhar a oralidade na sala de aula. Gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outras. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Existe a entrevista jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador responsável por fazer as perguntas ao entrevistado ou entrevistados, quem responde as perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão dos conhecimentos, a formação da opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é a principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descreve a ação de ambos, por exemplo, risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. As características da entrevista: textos informativos e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Estrutura da entrevista: escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Elaboração do roteiro. Feito a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, pode surgir outras perguntas durante o processo, a partir das respostas do entrevistador. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas e cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente, se for necessário. O título. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo, delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Se necessário, faça uma introdução, que pode ser curta, mas que informe ao leitor do que se trata, do que está sendo discutido. Neste caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado na sua e suas experiências profissional. Revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial, afinal não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Se a intenção é fazer uma entrevista com o entrevistado,
e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou um gravador e depois realizar o trabalho de transcrição da fala de ambos. Agora, vamos fazer um paralelo do jornalismo com a educação. No jornalismo, define problemas ou perguntas a ser respondida. Na educação, define assunto, problemas e o assunto a ser pesquisado. No jornalismo, pesquisa, busca de fontes e entrevista. Na educação, pesquisa, busca de fontes, consulta e entrevistas. No jornalismo, apuração e checagem. Na educação, refinamento da pesquisa. Jornalismo, seleciona, prioriza e contextualiza. Educação, seleciona, prioriza e relaciona as informações coletadas. No jornalismo, planeja, produz e edita. Na educação, planeja, produz e edita. No jornalismo, publica. Na educação, publica ou apresenta. No jornalismo, olha desdobramentos. Na educação, avalia objetivos e resultados. No jornalismo, nova pauta. Na educação, nova curiosidade. Resumindo, o método jornalístico e a construção do conhecimento. Pergunta disparada. Qual é a pergunta que o jornalista quer que responda? Qual o tema que ele propõe a investigar? Para quem e por que quer comunicar sua mensagem? Apuração. Pessoas, documentos e até dados de pesquisas podem ser fontes de informação para o jornalista. Busca-se ouvir especialista no assunto e dar espaços a diferentes pontos de vista. Edição e apuração. É hora de organizar o material. O jornalista precisa selecionar as informações mais relevantes, contextualizá-las e hierarquizar os dados coletados, de modo a conquistar a atenção do público. E é assim também na educação. Bom, esse tema é muito amplo e não se esgota por aqui. Existe muito o que falar sobre esse assunto, gênero textual jornalístico, mas nós vamos ficando por aqui. Eu peço que curta e comenta neste vídeo. Agradeço a participação neste e nos vídeos anteriores também. Muito obrigado, um grande abraço e fique todos com Deus.